Durante sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, os deputados apontaram uma série de inconsistências no depoimento do ministro de Lula, Flávio Dino, ontem à Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Kim Kataguiri apresentou documentos que demonstram que o ministro foi informado com antecedência e que tomou ciência pessoalmente dos alertas e que não agiu para evitar os ataques aos prédios dos três poderes. O deputado André Fernandes pediu para subscrever a denúncia a ser apresentada por Kataguiri e apontou mais inconsistências no depoimento do ministro, como as postagens feitas por ele no Twitter e incompatíveis com o relato dos fatos feito pelo ministro à CCJ. A deputada Bia Kicis, presidente da comissão, compartilhou o vídeo com a denúncia e disse: atenção! Hoje, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o deputado Kim Kataguiri trouxe documentos que provam que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sabia dos riscos dos ataques aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro e se omitiu. O ministro mentiu ontem na CCJ. Essa denúncia é gravíssima. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado. Sempre liderança do PT, presidente. Pois não, deputado. Presidente, eu venho trazer aqui uma denúncia gravíssima. Sempre liderança pela oposição. Ontem, o ministro Flávio Dino disse na Comissão de Constituição e Justiça que não foi avisado pela ABIN sobre as invasões do dia 8. Primeiro, que isso é mentira. Todos os órgãos do CISBIN, inclusive o Ministério da Justiça, receberam um relatório. Mas eu trago aqui um documento, senhora presidente, com exclusividade do próprio Ministério da Justiça, assinado pelo delegado-geral, informando o ministro da Justiça o seguinte, e aqui eu peço licença para ler um dos parágrafos. Diz o delegado-geral, pelas informações coletadas até o momento,
O grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Este documento, encaminhado pelo delegado-geral ao ministro da Justiça, foi enviado no dia 7. E eu disponibilizo digitalmente para quem quiser verificar no SEI a veracidade do documento. O ministro da Justiça recebeu isso aqui no dia 7. 1h30 depois, ainda no dia 7, o ministro da Justiça diz o seguinte: envia um ofício ao governador do Distrito Federal e pede para que seja bloqueada a circulação de ônibus de turismo no período compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. O governo do Distrito Federal atendeu ao pedido do Ministério da Justiça. Essa foi a única sugestão que o Ministério da Justiça fez ao GDF, e o GDF cumpriu. Mas o que há de mais grave e este documento é assinado pelo ministro Flávio Dino, é ele dizer: reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento. Ou seja, o próprio ministro no dia 7 admite que ele estava monitorando o movimento. Pior, e encontram-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Aqui ele não está falando da Polícia Militar do Distrito Federal, ele está falando das forças federais, o ministro da Justiça. E não tem como o ministro da Justiça dizer que não sabia do documento do delegado-geral da Polícia Federal, porque ele faz referência no documento que ele assina em ofício ao governador. Ou seja, isso claramente caracteriza uma negligência criminosa do ponto de vista de crime de responsabilidade. E por isso eu apresento hoje denúncia contra o ministro da Justiça e Segurança Pública em razão deste documento que eu obtive e trago aqui na Comissão de Fiscalização e disponibilizo para qualquer veículo de imprensa que quiser noticiar que o ministro teve ciência e ainda disse que estava monitorando e colocou as forças federais de prontidão para agir. E o que aconteceu na prática? O Ministério estava monitorando e depois que aconteceu, com o Ministério sabendo o que aconteceria, ele mandou 3 ônibus. 3 ônibus apenas de forças federais, depois que a invasão já havia sido cometida. Por isso eu convido os colegas aqui da comissão, quem quiser assinar a denúncia junto comigo contra o ministro da Justiça e da Segurança Pública, em razão desta omissão, desta negligência, está mais do que convidado quem tiver interesse a assinar, porque para mim a prova está aqui. É um documento assinado pelo delegado-geral da Polícia Federal, o QR Code do SEI está aqui, quem quiser verificar a veracidade do documento, está aqui, está presente. Ninguém nunca apresentou este documento, eu obtive com exclusividade, vou utilizar esse documento como base para a denúncia e fica aqui registrado que o ministro ontem não só mentiu frente a um convite a uma audiência pública com parlamentares, como também ele recebeu um ofício do próprio Ministério avisando sobre pessoas dispostas a, aspas, palavras do delegado, tomar o poder e enfrentar as forças de segurança. E nada fez. Obrigado, senhor presidente. Obrigada. Presidente, corroborando aqui com a denúncia que o deputado Kim Kataguiri
acabou de trazer, inclusive já deixo aqui registrado que quero assinar de forma conjunta. Esses documentos são documentos até então, como não tinha ciência, documentos privados ou sigilosos, sei lá, não eram documentos públicos. Que bom que o deputado trouxe à tona. E eu vou pouco além. No dia 14 de janeiro, o ministro Flávio Dino postou em suas redes sociais dizendo que nada poderia ter feito referente ao 8 de janeiro, pois ele não sabia que aquilo ali aconteceria. Ele foi além. Na mesma postagem, está lá no Twitter do ministro Flávio Dino, quem quiser entrar agora ao vivo, corra, porque daqui a pouco ele vai apagar. Ele diz, não tem como, não, abre aspas, não sou profeta. Não sou profeta. Inclusive virou manchete. A imprensa o replicou. Ontem, na CCJ, reafirmou, não sabia de nada, não foi informado, inclusive com forma de deboche. Não veio para responder questionamentos, veio para debochar, para brincar, achando ele que saiu por cima. Ontem reafirmou, não sabia de nada. Senhora presidente, nobres parlamentares, não é muito difícil. No mesmo Twitter do ministro Flávio Dino, que no dia 14 ele falou que não era profeta, ele fez uma postagem às 19h08, no dia 7 de janeiro, ou seja, um dia anterior aos ataques. Corroborando com essa denúncia que acabou de ser trazida aqui nessa comissão, ele postou, abre aspas, além de todas as forças federais disponíveis em Brasília, forças federais disponíveis em Brasília, e da atuação constitucional do governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora portaria autorizando a atuação em face de ameaças veiculadas contra a democracia. Ou seja, no dia anterior aos ataques, do dia 8 de janeiro, Flávio Dino estava postando nas redes sociais, dizendo que usaria a Força Nacional para evitar ataques antidemocráticos. E qual foi o resultado? E por que não fez? Por que a Força Nacional não evitou? Aliás, por que é que ele está mentindo, dizendo que não sabia, quando no dia anterior ele mostrou publicamente que sabia de tudo? São questionamentos sérios e que só corroboram para que o ministro venha para essa comissão de forma urgente. Essa é a minha colaboração, senhora presidente. Muito obrigada. Depois, Vossa Excelência. Presidente, primeiro eu gostaria de utilizar esse 1 minuto só para reforçar, né, a denúncia contra o ministro da Justiça e convidar também os parlamentares da base do governo, os parlamentares petistas do PSOL, do PCdoB, que estão interessados em esclarecimentos em relação ao dia 8, né, que também assinem para que o procedimento de investigação e para que o processo de impeachment seja levado em frente, inclusive porque um dos crimes, né, previstos na lei do Estado Democrático de Direito que nós aprovamos na legislatura passada é justamente se omitir quando há tentativa ou quando há atentado às instituições ou ao Estado de Direito. Portanto, em coerência com o voto que as próprias esquerdas deram na lei na legislatura anterior, faz todo sentido também que apoiem este pedido agora contra o ministro Flávio Dino.